Bom, meus queridos, vamos começar esse vídeo falando de Copa São Paulo, porque o Vasco passou de fase. O Vasco avança para a terceira fase da Copinha após vencer hoje lá na Moca. O Vasco venceu o Juventus por 1-0. O gol do Vasco foi marcado por Léo Jacó de cabeça aos 19 minutos do primeiro tempo. O Vasco que jogou a parte final da partida com um jogador a menos, né? O lateral direito Breno foi expulso aos 29 do segundo tempo, mas o Vasco conseguiu segurar a pressão da equipe do Juventus na parte final e saiu com a classificação. Os destaques do Vasco foram o Léo Jacó, né, que marcou o gol da classificação, fez uma boa partida. O atacante Léo Jacó, ele vem se destacando positivamente na Copinha, e o goleiro Felipe Gabriel, né? Esse já é conhecido assim, né, do torcedor, é goleiro das seleções de base, né, do Brasil, filho do Luiz Alberto, e hoje ele mostrou ali muita experiência, assim, muito sangue frio para um garoto, né? Porque durante toda a partida a torcida do Juventus, que fica bem pertinho ali, né, do goleiro, a arquibancada é colada praticamente no gol, então a torcida do Juventus ficou ali o tempo todo pegando no pé do goleiro do Vasco, ficou ofendendo a namorada dele, ofendendo a mãe dele, ofendendo ele, ofendendo a ex-namorada, enfim, cuspindo, tacando coisa, enfim, cara, tudo que você imaginar eles fizeram ali com o goleiro Felipe Gabriel do Vasco, que parecia ser um jogador experiente de 40 anos, porque não se abalou com todas essas provocações, pelo contrário, soube utilizar essas provocações a favor do Vasco, para ganhar tempo, para paralisar o jogo, para esfriar o jogo quando a Juventus pressionava. Então, assim, uma aula do goleiro Felipe Gabriel, que é uma das grandes promessas aí do Vasco, né, para o futuro, e hoje foi muito bem, e defendendo também foi muito bem, ajudou o Vasco com defesas, e o Vasco está classificado, né, para a terceira fase da Copinha. O Vasco que deve pegar o Ceará. O Vasco deve pegar o Ceará na próxima fase. O Vasco mesmo com a equipe alternativa também na Copinha, né? Já que o principal do Sub-20 está jogando aí o Campeonato Carioca, o Vasco segue avançando na Copa São Paulo. Parabéns aí para a molecada. Bom, vamos falar agora de mercado da bola. A gente começa falando sobre o atacante Matias Fonseca, ex-Inter de Milão, que foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco segue no mercado em busca de reforços para a temporada e o departamento de futebol está procurando nomes que venham para encorpar o elenco neste ano. O foco da diretoria do Vasco nesse momento são atacantes de lado de campo. E o atacante Matias Fonseca foi oferecido ao Vasco da Gama. Cientes ali das prioridades do Vasco no mercado, os empresários estão oferecendo diferentes atletas, né, ao Vasco da Gama, e um deles foi o atacante Matias Fonseca, que está livre no mercado. O jogador é italiano, mas naturalizado uruguaio, tem apenas 23 anos de idade e foi revelado pela Inter de Milão. Já passou também por times como Torino, Atlanta United, Inter Miami e agora sendo oferecido ao futebol brasileiro. Provavelmente não vai para frente nessa situação, mas fica registrado aqui que o atacante Matias Fonseca foi oferecido ao Vasco da Gama. Um outro jogador que foi especulado no Vasco recentemente foi o atacante venezuelano Josef Martínez, né? Surgiu a informação que o Vasco teria até procurado o atleta e acenado com uma proposta ao atacante venezuelano, mas hoje ele foi anunciado como reforço do San José dos Estados Unidos. Vai disputar a Liga Norte-Americana de Futebol, o atacante Josef Martínez. Não vem para o Vasco da Gama, seria uma contratação muito boa, né? Mas é um jogador também acostumado com alto salário, né? Tanto que lá nos Estados Unidos vai continuar ganhando um alto salário, é difícil competir com o mercado norte-americano. Bom, falaremos agora sobre Verratti. A coisa está caminhando positivamente para uma renovação. A informação do Globoesporte.com é que o Vasco acelerou as conversas para aumentar o vínculo de Pablo Verratti, capitão e artilheiro do Vasco na última temporada. A diretoria do Vasco se reuniu com Hernan Bernadello, que é o empresário de Verratti, que está no Rio de Janeiro. A expectativa das duas partes é de que haja um avanço para um acordo nos próximos dias. Uma valorização salarial é a principal demanda do atacante argentino.
O Verratti tem contrato com o Vasco até dezembro, com uma cláusula de renovação automática até dezembro de 2026, caso ele dispute 60% dos jogos do Vasco nessa temporada. Em conversa com a imprensa na quinta-feira passada, o presidente Pedrinho destacou que as renovações de contrato são uma meta da sua diretoria e agora o Vasco avançando para renovar com o Pablo Verratti, que tem 36 anos de idade e vai para a sua terceira temporada com a camisa do Vasco. Ele tem 33 gols e 4 assistências em 75 jogos pelo Vasco. No ano passado ele foi artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols e merece sim essa valorização salarial, né? O Vasco realmente tem que valorizar o Verratti para ter o jogador satisfeito no clube, né? Enfim, a gente sabe que o futebol hoje está muito inflacionado, então infelizmente tem que pagar caro para jogador bom. O Verratti estava ali querendo seu aumento e parece que isso vai acontecer. Uma última notícia aqui para encerrar esse vídeo é sobre Capasso. Manu Capasso estava sendo negociado com o Peñarol do Uruguai, mas o empresário confirmou a informação de que não chegaram a um acordo, tá? Então, estaca zero aí para Manu Capasso. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima.